Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje trazendo para vocês aí, o tema aí de permutação e fatorial, Esse tema aí que é de grande relevância para quem vai prestar aí o vestibular ou prestar o Enem ou qualquer outro concurso público aí que cobra normalmente esse conceito aí dentro do seu conteúdo programático, Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a você que ainda não é inscrito aqui, parceiro aqui do nosso programa, para que você possa se inscrever, deixar aí também o seu like se você gostar, e acionar as notificações para que você não perca as novas postagens aqui do canal. Então, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, vamos aí assistir a vinheta do programa e logo depois aí da nossa vinheta nós iniciaremos a nossa aula. Estamos aí de volta com a nossa aula de hoje sobre permutação e fatorial, Eu vou iniciar com vocês aqui falando aqui, nessa tela inicial aí que vocês estão visualizando sobre um assunto que a gente estuda dentro da permutação, que é a ideia de anagrama. Eu vou dar início à nossa aula de hoje falando disso. O que na verdade é um anagrama? Anagrama é uma reordenação ou uma organização das letras de uma palavra para assim formar uma outra palavra, tendo significado ou não, Isso é o que a gente chama de anagrama. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês a palavra amor, Se a gente reorganizar as letras da palavra amor, a gente pode formar aqui essa outra palavra aqui, AMRO, essa outra palavra ARMO, Todas essas palavras aqui. Mas vai uma pergunta, um questionamento, que é isso que importa aqui, que nós vamos estudar hoje. Quantas palavras, dá para mim formar, ou dá para nós formarmos, usando aí essa troca ou esse conceito de permutação aí, Então, pessoal, é esse que vai ser o nosso assunto de hoje. De quantas formas a gente consegue reordenar, objetos de forma trocando a ordem de lugar, formando novos objetos ou novas organizações. Então, vamos para o próximo. Então, estamos aqui nessa aula de hoje aí sobre o tema aí fatorial, Antes da gente iniciar a ideia de permutação, a gente tem que entender um pouco aí o que é o fatorial. Então, o fatorial de um número natural, na verdade, no natural vocês têm que lembrar o que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o infinito, Um fatorial de um número natural, na verdade, a gente escreve com uma exclamação, n exclamação, e a gente lê n fatorial. Na verdade, é uma operação aritmética, na verdade. O que vocês vão perceber é isso, é uma operação aritmética de multiplicação. Só que, para n igual a zero, ou seja, zero fatorial, quando zero for o nosso n em questão, a gente vai, por definição, colocar que zero fatorial é 1. Se o n for 1, a gente vai dizer que o 1 fatorial é 1 também. Esse 0 fatorial ser igual a 1, esse 1 fatorial ser igual a 1, é por definição. Então, nós vamos aceitar que é dessa forma. Só que, no entanto, para valores aí maiores do que 1, que é o que mais nos importa hoje, nós vamos fazer da seguinte forma. Olha o que a gente vai fazer. Para valores maiores do que 1, n fatorial vai ser dado da seguinte forma. Nós vamos pegar o número que a gente está calculando o fatorial dele, multiplicar pelo seu antecessor e depois multiplicar novamente pelo seu antecessor, o antecessor do antecessor, e assim a gente vai fazendo até chegar no número 1. Quando chegar no número 1, a gente para. Então, na verdade, fatorial, n fatorial é pegar n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, vezes, várias vezes até chegar no 2 vezes 1, que é os dois últimos aí números fatoriais que a gente vai fazer normalmente. Para ficar mais simples aí a ideia de fatorial, eu trouxe aqui dois exemplos. Olha só, o que é 5 fatorial? 5 fatorial, na verdade, é você pegar número 5, multiplicar pelo número 4 e multiplicar pelo número 3
e multiplicar pelo número 2 e multiplicar pelo número 1. O que nós estamos fazendo, na verdade, é multiplicar cada número pelo seu antecessor. Né? E a gente faz esse produto, nesse caso, né, 5 fatorial é igual a 120. Né? 5 fatorial é igual a 120. Depois nós vamos entender mais aprofundado o porquê da gente ter que usar o fatorial. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o 6 fatorial. O que na verdade é 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também poderia, né, se vocês observarem, olha só, o 5, 4, 3, 2, 1 é o 5 fatorial. Então eu poderia escrever, é uma outra forma de escrever, né, que 6 fatorial é 6 vezes o 5 fatorial. Né? Na verdade, a gente faz aí de forma recursiva que a gente fala isso. Né? A gente pode usar aí a recursividade para escrever aí no caso fatorial. Tá? Então, fazendo isso, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente resulta em 720. Né? 720, então, é o equivalente a 6 fatorial. Né? 5 fatorial é igual a 120, como nós vimos aí. Tá? Então, recapitulando o que nós vimos aqui nesse slide de agora. Nós vimos que 0 fatorial sempre vai ser 1 e 1 fatorial também sempre vai ser 1. Isso é uma definição, a gente vai aceitar dessa forma. Também vimos que calcular o fatorial de um número, na verdade, é pegar o número e multiplicar por seus antecessores. Esse n-1, n-2, n-3 são todos os números naturais que são antecessores aí, né, de n. Beleza, pessoal? Então, vamos passar então, agora para a próxima tela. Né? Então, vamos falar agora de permutação. O que é permutação? A palavra permutação, se a gente pesquisar no dicionário, a palavra permutação significa, de modo geral, né, trocar a ordem de algo. Permutar uma coisa é trocar o lugar, ou a ordem, ou a posição da determinada coisa de lugar. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade? Né? Em permutação, a gente diz que uma coisa está permutada se a gente conseguir organizar ela e ordenar ela em uma sequência. Tá? Lembra lá das letras da palavra amor. A gente pegou as letras e começou a organizar elas em sequências. Tá? Lembra também do fatorial. A gente pegou o 5, começou 5, 4, 3, 2, 1. Né? Organizar todos os seus antecessores ali nessa ordem. Na verdade, então, vamos ler aqui junto comigo aqui para ficar um pouco mais claro para vocês o que é permutação. A palavra permutação, de modo geral, né, significa essencialmente trocar a ordem de algo. Assim sendo, em matemática, quando nos referimos à permutação, estamos interessados em descobrir o número de possibilidades, na verdade é isso que importa, que temos para organizar ou ordenar uma sequência. Algo como, por exemplo, números, letras e pessoas, tá? Foi um exemplo lá das letras que nós usamos, os exemplos dos números e também exemplos de pessoas, né? Vamos imaginar que eu tenho que organizar pessoas em uma fila, né? De quantas formas eu posso fazer essa organização? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. De quantas formas diferentes podemos organizar sequencialmente as letras A, B e C, né? Não nessa ordem, na verdade a gente vai trocar de ordem, que é a permutação, é isso, a gente trocar os elementos aí de determinado assunto que a gente estiver estudando de ordem, tá? Então vamos lá, olha só, se a gente pegar a letra A, B, C, o que acontece? A gente tem essa configuração, né, na ordem alfabética, mas a gente pode fazer também assim, ó, a gente pode fixar o A, colocar o A em primeiro lugar e trocar o C com o B de lugar. A gente troca o B e o C de lugar, então a gente forma o ACB, né? Se a gente agora colocar o B na primeira posição, o que a gente tem? A gente pode colocar o A, né, na segunda posição e o C na terceira. Ou a gente pode manter o B na primeira e trocar o C com o A de lugar, que é o que a gente vai permutar esses dois aqui nesse caso. Tá? Uma terceira forma é iniciar com C. Né? A gente coloca C seguido de A e B e depois C seguido de B e A. Essas são as formas que eu tenho de organizar uma sequência de letras aí, tá? Nesse caso, pessoal, né, foi simples. Não sei se vocês perceberam, nesse caso foi simples. Por quê? Porque aqui dá para a gente contar quantas formas deu para escrever, né? Dá para a gente contar. Por quê? Porque a quantidade de anagramas, né, isso aí chama anagramas, ou a permutação aí, na verdade,
nos deu um número pequeno aí de formas de fazer. Então dá para a gente fazer assim manualmente e contando um por um, né? Que a gente viu que deu 6 formas. Mas a minha pergunta é, mas se tivéssemos uma quantidade maior de letras, será que daria para a gente contar assim com tanta facilidade? Ou será que a gente conseguiria organizar essas letras de uma forma que a gente não esquecesse de nenhuma, né? É esse que é o problema, pessoal. Para um número muito pequeno, né, de letras ou de objetos que devem ser ordenados ou organizados, a gente consegue até fazer assim manualmente, igual eu fiz aqui, tá? A gente consegue ir listando manualmente. Só que o problema é se a gente tiver uma quantidade muito grande, né, de palavras ou letras ou objetos para que a gente organize. Então, nesse sentido, a gente avança um pouco mais dentro da matemática, que existe uma forma de a gente fazer isso. Então, vamos para o próximo slide para que a gente entenda, tá? A forma que a gente utiliza na matemática para a gente organizar, ou na verdade para definir quantos, né, conjuntos a gente consegue organizando as letras, permutando as letras, é o que a gente chama de permutação simples, tá? Na verdade, existe um outro tipo de permutação, que é a permutação circular. Nós não vamos tratar nesse assunto, nós vamos falar apenas da permutação simples nessa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. O que a gente chama de permutação simples, né? Definição formal é o seguinte: dado n elementos distintos, ou seja, n elementos diferentes, né? Chama-se de permutação simples todo agrupamento ordenado, que é uma sequência, na verdade, formado por todos os n elementos. O que significa isso, professor? Não entendi. Significa o seguinte: uma permutação é quando você pega todos os elementos, né? No caso lá a gente tinha a palavra amor, né? Amor tinha 4 letras, né? E a gente organizou essas 4 letras de forma ordenada, né? Uma forma de uma sequência. Então, na verdade, permutação, para que fique claro isso para vocês, permutação, a gente sempre vai usar todos os elementos que a gente tem. Né? Se eu tenho 5 elementos, eu vou usar os 5 elementos. Se eu tenho 4 elementos, eu vou usar os 4. Se eu tenho 3, eu vou usar os 3, como a gente fez com as letras A, B e C. A gente organizou as 3 letras trocando de lugar. Na permutação, a gente sempre utiliza todas as letras, né? Lembremos do exemplo anterior, né, das letras. Olha lá, a gente tinha a letra A, B, C, né? O que a gente fez, na verdade? Presta atenção aqui, e agora é importante que vocês entendam essa ideia aqui que eu vou falar com vocês, né? Nós vamos usar agora um conceito, que é um conceito de princípio fundamental de contagem, tá? Eu vou deixar hoje aí nas telas finais desse vídeo de hoje, eu vou deixar aí uma aula que eu vou falar sobre isso, que eu falo sobre isso aqui do canal, tá? Então vamos lá. O que a gente faz na verdade? A gente tem que pensar o seguinte: eu quero organizar essas 3 letras. Então eu vou colocar 3 espaços, né? Então eu vou pensar o seguinte, olha só. Se eu escolher, né, para que eu escolha a letra que vai ocupar aqui, ó, nessa primeira posição, eu tenho 3 opções. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho 3 letras. Eu posso colocar o A, ou eu posso colocar o B, ou eu posso colocar o C. Então, eu tenho nessa primeira opção, eu tenho 3 possibilidades, né? Para a segunda opção, eu não tenho mais 3 possibilidades. Por quê? Porque, na verdade, eu já usei uma letra, né? Vamos supor que eu coloquei o A aqui, então eu já não poderia mais usar. Se eu tivesse colocado o B, também não poderia usar ela mais. Então, na verdade, no segundo espaço, a gente tem 2 possibilidades aí, né? Fez a primeira escolha, então só tenho 2 possibilidades para o segundo lugar. Agora, para a terceira e última escolha, o que eu tenho? Na verdade, se eu já fiz uma escolha aqui e uma outra escolha aqui, então eu já gastei 2 letras. Então, para a última colocação, eu só tenho mais uma única letra, tá? Então, o que eu tenho na verdade? Pelo princípio fundamental de contagem, né, nos diz o seguinte, que se a gente tem decisões a ser tomadas, né, e cada decisão demanda um número de possibilidades, então a quantidade de decisões totais aí que eu posso tomar, na verdade a quantidade de possibilidades totais que eu posso tomar, é dado pelo produto, ou seja, pela multiplicação do número de possibilidades aí de decisões a ser tomadas. Então o que eu tenho aqui, na verdade, eu tenho 3 vezes 2 que dá 6 e 6 vezes 1 que dá 6, né? Então o que a gente tem? A gente tem aí, a gente tem 6 maneiras, né, de realizar esta permutação, essa troca de lugar, né?
E se vocês recordarem lá no slide anterior, de fato nós tivemos lá 6 possibilidades de fazer lá a organização dessas letras, né? Nós listamos lá A, B, C, depois A, C, B, depois começamos com B, B, A, C, depois B, C, A, depois por C, C, A, B e depois C, B, A, né? Foram todas as organizações que nós fizemos lá manualmente, né? Então, pessoal, quando a gente precisar de fazer, na verdade, a permutação, trocas, né, de letras de lugares ou números, etc., o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a permutação simples, tá? Relembrando aqui, pessoal, eu falei que existia somente um outro tipo de permutação. Existe, na verdade, a permutação circular, mas existe também, né, uma permutação que a gente chama de permutação por repetição. O que é isso? É quando a gente tem letras para serem repetidas, tá? Nesta aula de hoje nós não vamos tratar da permutação com repetição, nós vamos tratar somente da permutação simples. Então vamos para a próxima tela, né? Então, pessoal, formalizando tudo que nós falamos, olha o que significa, na verdade, a permutação simples, né? Sejam N elementos distintos, vamos pensar em N elementos diferentes. O número de permutação desses N elementos, né, que a gente vai chamar de P de N, será dado da seguinte maneira, da seguinte forma, olha só. A gente vai chamar de P de N a permutação. O que a gente faz? A gente tiver lá 10 objetos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, para a primeira posição, eu tenho 10 possibilidades. No caso, né, se a gente tiver 10 lugares. Como aqui eu vou usar genérico, então a gente tem N possibilidades para o primeiro lugar, né? Para o segundo elemento, eu já não tenho mais N possibilidades. Por quê? Porque eu já gastei uma das 10 que eu tinha à disposição. Por exemplo, 10 como exemplo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma unidade a menos, né? Então, eu tenho 9 possibilidades. Então, nesse caso, de forma genérica, o número que vem antes de N é o N-1, é o seu antecessor, né? Eu estou pensando em N como natural. Então, N-1, né? Fazendo dessa mesma forma, vocês devem ter percebido aqui, né, que é o mesmo que aconteceu lá no fatorial, né? A gente percebe que, na verdade, o que está aparecendo para nós, quando a gente vai tratar de forma geral a ideia de permutação simples, é o que nos aparece, na verdade, é que a permutação simples é o fatorial da quantidade de letras. Então, pessoal, a partir de agora, quando a gente tiver que calcular aí permutações simples, ou seja, trocar elementos de lugar, né? Somente trocar e a gente vai usar todos os elementos, isso que é importante, nós vamos usar aí a permutação simples. Partindo então para os dois últimos exemplos que eu trouxe para ilustrar para vocês hoje, vamos ver aqui, ó, exemplo 1. Quantos são anagramas da palavra prato? Olha só, eu não estou preocupado aqui em escrever quem são os anagramas. Na verdade, eu estou preocupado em saber quantos são os anagramas, ou seja, de quantas formas eu consigo organizar as letras da palavra prato, formando outras palavras. Por exemplo, eu tenho a palavra prato, mas eu tenho a palavra também P-R-A-O-T, trocando as duas últimas letras. Mas eu poderia embaralhar essas letras da forma que eu quiser aí, né? De quantas formas que eu faço isso? Na verdade, né, para fazer isso é uma permutação. Uma permutação de quanto? Olha só, como eu tenho 5 letras para serem trocadas, então, na verdade, eu tenho que fazer uma permutação de 5, né? Ou seja, 5 fatorial, né? Nós vimos que permutação é a gente fazer o fatorial. Então, o que eu tenho? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, fazendo o produto aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 3 dá 60, e 60 vezes 2 dá 120. Então, a gente tem 120 palavras diferentes aí, com significado ou não, né? Palavras com significado ou não, diferentes aí, todas organizadas com a palavra prato ou com as letras da palavra prato. Beleza, pessoal? Partindo para o segundo exemplo, olha só. Vamos imaginar que você tem 8 livros, né? Vamos imaginar que você tem 8 livros diferentes, né? Diferentes para serem organizados em uma prateleira, né? Você tem 8 livros diferentes para serem organizados em uma prateleira. E você quer saber de quantas formas você pode organizar essa prateleira. Ou seja, você vai colocar um livro, por exemplo, um livro A na frente do B, depois o C, depois o D, E, né? Mas eu poderia trocar o A de lugar. A mesma ideia que nós fizemos aqui com as letras da palavra prato, mas pensa que fossem livros que eu tivesse que trocar, né? Na verdade, a gente tem aqui também uma permutação, que eu vou trocar todos os 8 livros de lugar e quero ordenar. Então eu tenho uma permutação
E a permutação, como nós vimos, né, somente a gente fazer aí o fatorial, né? Então eu tenho que n é igual a 8, então a permutação de n vai ser 8 fatorial, né? E fazendo o 8 fatorial a gente tem esse número gigantesco aqui, né? Se a gente for olhar bem, né? 40.320 formas de se organizar os livros. Imagina, pessoal, se você tiver 8 livros, você tem 40.320 formas de fazer esta organização aí trocando os números, aí na verdade, no caso, os livros de lugar, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa aula de hoje, pessoal. Essa aula de hoje foi uma aula bem curta, né, tratando desse tema aí de fatorial. Nos próximos dias aqui no canal, irei disponibilizar outros assuntos também envolvendo aqui a análise combinatória, que é esse tema amplo que a gente está vendo. Hoje eu vou deixar aqui na tela final de vocês, tá? Vou deixar logo agora após, né, a gente concluir, na verdade, a aula de hoje. Eu vou deixar na tela final aqui um nosso vídeo, né, a referência ao nosso vídeo no canal que a gente trata da ideia de princípio fundamental de contagem, tá? Porque talvez você não entendeu a ideia de permutação porque você ainda não viu esse vídeo lá de princípio fundamental de contagem. Então, pessoal, gostaria de fazer aí mais uma vez o convite, né, a você ainda que não é inscrito no canal, para que você possa se inscrever no canal. Acione as notificações e deixe o seu like se você gostou da aula de hoje, né? E o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês aí bons estudos, né? E que vocês aí fiquem aí estudando tranquilamente em suas casas aí durante essa pandemia que a gente está passando aí, tá? Um grande abraço, é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a vocês. Um grande abraço.